bem-vindos novamente ao Centro Cultural de Viana do Castelo. Agora tenho comigo o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador, e recebemos o Diogo Pacheco de Amorim, é deputado do Chega, é tido como ideólogo também do partido. Vai aqui assinando que não. Deixe-me apelar à sua experiência para lhe fazer uma pergunta. Acredita mesmo que o Chega pode ganhar as eleições, como o André Ventura tanto tem dito nestes discursos e como alguns militantes com menos experiência têm ido atrás? Miguel, eu há 3 meses diria que era muito difícil. Hoje, porque eu tenho observado, porque vejo, porque sinto nas ruas, porque me vêm dizer, porque me dizem, porque falo, acho que espantosamente é possível. Quebrando a lógica dos dois partidos? Quebrando a lógica dos dois partidos. Essa julgo que já está quebrada. Eu estou convencido e julgo que não sou só eu, aliás, vários comentadores e pessoas que normalmente se dizem bem informadas, consideram que há 3 partidos que vão ficar acima dos 20% nestas legislativas. Ou seja, é uma mudança de divisão de campeonato, claramente. Estávamos numa posição intermédia entre partidos mais pequenos e os partidos do sistema, os grandes partidos, e estamos a passar dessa posição intermédia para a primeira posição. Esta é a sensação que tenho e a sensação que me transmitem muitas pessoas. Aliás, julgo mesmo nos comentadores das televisões, que se vão seguindo mais ou menos, que há essa sensação também. Percebe-se, e mesmo um ou outro tem-no dito, creio que abertamente. Mas as sondagens não indicam isso ainda. As sondagens não indicam isso ainda, mas também não sei em que medida. Tem havido grandes surpresas na Europa, como sabem. Acredita que há o chamado voto envergonhado no Chega? Há um voto silencioso, cada vez menos. Eu julgo que vamos subindo agora nas sondagens, porque esse voto silencioso, que era muito grande, ou voto envergonhado, como lhe chamam, começa a desaparecer. Eu sinto nas ruas, ou seja, imagina há 2 anos e agora. Vem falar comigo abertamente. Há 2 anos escondiam-se quase no vão da porta. Chega aqui, tal. Agora não, agora vêm abertamente e falam. Ou seja, começa o voto envergonhado, começa a deixar de ser envergonhado. E é isso que, no fundo, eu julgo que tem feito esta subida grande que nós temos sido, apesar de tudo, nas sondagens. Ainda não estamos, nenhuma sondagem nos dá 20% ou mais, mas há uma subida e sustentada claramente. A questão de Diogo Pacheco Amorim é que Luís Montenegro diz e já repetiu que não é não, André Ventura, imaginando um cenário em que o PSD fica à frente do PS nas eleições e que dispensa o Chega, voltamos à velha questão. O que é que fará o Chega nesse cenário? Chumbaria um governo do PSD? Miguel, vamos admitir, aliás, quando a coisa também é um bocado ao contrário. O que se tem dito é que, para que serve o voto no Chega, se Luís Montenegro diz não é não e que não haverá coligação, é um voto perdido. A coisa começa a se pôr ao contrário. Ou seja, para que é um voto no PSD se Luís Montenegro diz que não é não e não faz coligação com o Chega? Que o Chega tente reafirmar essa tese. Agora, olhando para as sondagens, que são um instrumento que nós temos, Exato. o PSD está, ou pode ficar à frente do Chega. Portanto, o ONU, neste caso, está do lado do Chega. Não está. O ONU está do lado de quem ganha. Quem ganha tem que ouvir, na mesma área política, ou áreas políticas, digamos, que tidas como contíguas ou passíveis de formarem o governo, a posição, o ónus é de quem ganhou, porque ou convida ou não convida. É evidente. E se não convidar o Chega, chumbam um governo do PSD? É muito difícil antecipar, porque tudo depende, como é evidente, André da Ventura diferença. já o disse. Mas da diferença que possa haver. Uma coisa, imagino, o PSD ganhar com 30% e nós termos 10%. Outra coisa é o PSD ganhar com 24% e nós termos 22%. Como é evidente, tudo muda. Ou seja, o ónus estará, caso ganhe, o que cada vez me parece mais difícil, do lado do Dr. Luís Montenegro. O ónus está do lado dele. Isto tentar passar o ónus para o Chega é um truque
é um truque barato. Está bem, pronto, então ficam para aí ao canto. E se não quiserem, a culpa é vossa. Mas o Chega ainda vai apresentar uma moção de rejeição ou votar uma moção de rejeição ao lado do PS, por exemplo? Ao lado do PS seria complicado. Aquilo que eu estou... Porque os dois podem querer derrubar Luís Montenegro ou o governo do PSD. Nós nunca nos aliaríamos ao PS nem para isso. Nem para isso. Quando muito ficamos quietos. Ou seja, permite a um governo minoritário de Luís Montenegro governar. Depois se fará caso a caso. Mas Nós nunca nos aliaremos ao PS numa moção eu de estou a rejeição. insistir na pergunta porque André Ventura tem sido muito firme na ideia, na ameaça de que vai apresentar uma moção de rejeição. E o Diogo Pacheco de Amorim está a dar-nos outro caminho possível. Não, o André Ventura tem sido muito claro nesta questão. Nós nunca, é a única coisa que o André Ventura tem dito, repetido. Nós nunca entraremos numa coligação em que não estejamos no governo. Isso é que tem sido tudo. Mas já disse que apresentaria uma moção de rejeição. Depende das circunstâncias, ou depende da posição do PS, depende de muita coisa. Agora, estou convencido que nós nunca apresentaríamos uma moção de rejeição, nunca nos coligaríamos com o PS para derrubar um governo minoritário. E se isso acontecer, ou seja, se permitirem a Luís Montenegro governar sem fazerem parte formalmente dessa coligação, há muito a tese de que a médio prazo derrubarão inevitavelmente um governo do PSD. Isso não pode colocar o mesmo risco que aconteceu Bloco e PCP em 2021 ou há muitos anos ao PRD. Ou seja, o Chega não está aqui num labirinto Não, nós não estamos a de poder ser penalizado por qualquer coisa que faça para derrubar a Luís Montenegro. Não, Miguel, porque, vou dar um exemplo, não haverá nunca, eu estou a falar numa coligação de governo, não estou a falar, nunca faríamos, por exemplo, uma coligação sem um documento de acordo, um protocolo de acordo muito claro, muito especificado e com cronograma, porque nós aprendemos com os Açores. Nós nos Açores fizemos um documento, enfim, que é nosso apoio no Parlamento, era dado mediante de X condições. Desde logo não foram calendarizadas, foi um erro. E, como é evidente, fica para amanhã, para daqui a 8 dias, para daqui a 15 dias, e não se foram cumprindo as condições. Ou seja, isso ensinou-nos que um mero acordo de incidência parlamentar nunca funcionará bem. Nunca funcionará bem. Portanto, é preciso estar no Conselho de Ministros. É preciso estar no Conselho de Ministros, porque tudo se passa no Conselho de Ministros. Não vai Luís adiante. Montenegro não quer, daí a nossa insistência. Eu- Acredita que vai voltar atrás, acredita que o PSD terá outra figura a liderar o partido. Há quem se inspire muito por Pedro Passos Coelho, é o seu caso. Miguel, a minha convicção é que o partido não deixará que o Luís Montenegro faça isso. Se o Luís Montenegro não quiser e se não quer uma coligação, alguma coisa vai acontecer no PSD. Isto de certeza. Todos nós conhecemos o PSD. Miguel conhece bem, conhece. Eu conheço bem porque estou nisto há 40 anos. Portanto, conhecendo o PSD como conheço, sabendo o partido que é, eu estou convencido que não deixará que o Luís Montenegro não governe apenas porque não quer coligar-se com o Chega. É a minha convicção profunda e por isso todos os cenários, se quer que diga, para mim são teóricos. São teóricos porque o partido não vai deixar Luís Montenegro não ir para o Mas governo. concebe, por exemplo, a troca de Luís Montenegro por outra figura dentro do PSD. Isso é o mais provável. Se Luís Montenegro meter, vou usar uma expressão, os pés à parede e entender que não é não e continua no não é não, alguma coisa vai acontecer no O PSD. partido não lhe vai perdoar isso, ao Luís Montenegro. Aliás, como sabe, o Conselho Nacional, o líder do partido não tem que necessariamente no PSD ser o Candidato a primeiro-ministro. candidato a primeiro-ministro. É o Conselho Nacional quem decide. E o Conselho Nacional pode ser, o líder não quer ser primeiro-ministro, ok, então vamos arranjar outro. Isso é o que eu estou convencido que vai acontecer. E por isso, normalmente, esses cenários que me está a pôr, Miguel, para Mas mim, quer aposta dizer, de algum nome que o partido apresente? eu acho que dificilmente não será Pedro Passos Coelho. E acha que ele aceitaria, sem eleições? Sem eleições não aceitaria.
Ele diria sim senhora, se forem eleições. Nós lembramos, ele lembra-se muito bem do que aconteceu com o Pedro Santana Lopes, que queria ir a eleições, e bem, porque ele é um político de instinto. Quem estava à volta deles, conselheiros, convenceram a não ir, e aconteceu o que aconteceu. Temos assistido a um partido muito ambicioso e a levar muita fasquia em relação às próximas eleições legislativas, mas ainda não conseguimos, e já o tentamos fazer, perceber o que é que afinal seria um mau resultado para o Chega. O que é que seria um mau resultado? O que é que levaria o Chega a dizer que a noite eleitoral tinha corrido francamente mal? Nós não estamos Não tem um número? Nós não estamos a pôr a fasquia muito alto. Estamos a dizer, vamos bater-nos para ganhar estas eleições. Ok. Se não acontecer, é uma derrota. Se não acontecer, não é uma derrota. Ouça, se eu duplicar, nós tivemos 7% nas últimas legislativas, duplicar esse 7%. Isso é um discurso muito parecido com o que o PCP costuma usar em noites eleitorais. Mas não, ouça, quer dizer, não ganhamos, claro que há uma derrota porque não ganhamos. Agora há uma derrota relativa, ou seja, porque, imagine, duplicar em 2 anos, duplicar os resultados das legislativas é uma vitória grande para qualquer partido. Ou seja, fica essa vitória relativa sempre. Imagine, duplicamos ou triplicamos mesmo, ou quadruplicamos, mas não ganhamos. Estamos aqui a falar em vitórias e derrotas relativas. É evidente que gostaríamos de ganhar as eleições. Vemos que começa a haver alguma hipótese. Ou pelo menos de ganhar, ficar em segundo, imagino que o PS fique em primeiro. É evidente que gostaríamos, mas toda a gente sabe, é óbvio, mesmo as pessoas menos bem informadas, que isso nunca, não era uma derrota absoluta que levasse o André Ventura, por exemplo, a dizer, vamos demitir porque não ganhei. Mas não antecipa que haja um risco de se instalar a percepção em relação ao Chega, de que é um impasse para soluções de poder e, portanto, ser penalizado em função disso? Miguel, eu julgo que nunca se vai instalar. Julgo que isso nunca se vai instalar. Porque se não conta à esquerda, se não conta à direita, é um fator de bloqueio. Não, porque nós temos, como sabe, as sondagens dão, temos um eleitorado muito consolidado, muito sólido. E esse eleitorado, o que vai dizer é isto. Bem, estes gajos do PSD é que são culpados. Ou seja, se não deixam, então podemos ir para novas eleições, como é evidente e provável, se der o caso de aparecer o Passos Coelho ou um outro candidato que não quer, diz, então vamos a eleições e daqui a seis meses como estamos com eleições. Portanto, volta ao jogo. Mas aí o apelo ao voto útil será ainda maior. O nosso. Porque também há voto útil, chega, Miguel. A tendência é sempre beneficiar o primeiro e segundo classificados. Não... Ou seja, Miguel anda na rua como eu. Aquilo que eu percebo, aquilo que seria há 2 anos. Há 2 anos fomos penalizados, houve algum voto útil que foi para o PSD. Eu nessa altura sentia, hoje eu não acredito que haja voto útil do PSD. Diogo Pacheco Amorim, deixe-me só aproveitar porque estamos a chegar à nossa reta final. É mais ou menos inegável que o Chega irá crescer, pelo menos é isso as sondagens indicam. E está também André Ventura a vender muito a tese de ir pescar ao PSD quadros para integrar o partido. O Chega não tem ainda quadros para responder a este crescimento que se antevê? Oh Miguel, o partido começou há 4 anos, na prática. Começou há 4 anos. Que teve um percurso de combate. O combate não lhe permite consolidar muita coisa. Nós sabemos muito bem o que queremos. Sabemos muito bem o que não queremos. Agora, é óbvio que, imagine que vamos para o governo. Temos 20%. Nós temos aí que claramente ter quadros e aumentar. O partido não tem a dimensão, veio de uma fasquia muito baixa, não tem a dimensão para ter todos os quadros necessários para ocupar um lugar na vida política e por isso a necessidade, mas não haverá problema, porque os que já estão a aparecer, que se sabe e que não se sabe, e muitos que se não sabem, por razões evidentes todos nós sabemos. O Diogo Pacheco Amorim tem trabalhado nisso, ainda há pouco Henrique Freitas disse que foi o Diogo Pacheco Amorim que fez essa ponte.
Para mim é uma questão fundamental. Se está a fazer mais com outras figuras. Sim, e não só eu, mas Conversou com António Malada Abreu. o António Malada Abreu conversei sobre muita coisa. Eu sou responsável no Partido pelas Comunidades Portuguesas. Ele é... Sobre o convite para integrar o Chega. Falamos por alto sobre várias coisas, mas como é evidente também não vou dizer aquilo que falámos. O Diogo Pacheco Amorim vai continuar como deputado? Não faço ideia. Está nas mãos do André desde o princípio, que o André sabe. Tanto faz ser deputado como não ser por aqui ou por ali, em primeiro lugar e em último lugar, está afastado desde o princípio. A verdade, ouça, dias inteiros nos aeroportos, a querer fumar e a não poder. Não dá. Obrigado, Diogo Pacheco Muito Amorim, obrigado, pela Diogo. disponibilidade para se juntar a nós nesta emissão especial da Rádio Observador.